E o nosso devocional número 5 é sobre o que são trevas. O objetivo desse estudo, então, é entender o que é trevas de acordo com a Bíblia. Nós temos a nossa própria ideia do que é trevas, e eu tinha uma ideia própria do que é trevas também antes de estudar esses versículos, e quando eu estudei, a minha visão sobre isso mudou. Então eu acho interessante a gente olhar para isso também e compartilhar isso com vocês. O que eu pensava que trevas era? Eu achava que era somente uma ação do inimigo, somente uma ação de Satanás. Trevas era o mundo espiritual de Satanás, eu não achava que fosse algo além disso. Mas a Bíblia mostra que é algo além disso, que tem muito mais do que isso, e é o que nós vamos explorar um pouco. Então a gente vai entender o que é trevas a nível humano e espiritual, quais são as consequências das trevas e como sair das trevas. Se a pessoa está em trevas, como é que ela sai? O que ela tem que fazer para mudar? Vamos começar pelo nível humano, que eu acho que é mais fácil da gente entender. Em Efésios 5:3 fala assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza nem cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Então aqui ficou muito claro que trevas é aquilo que nós fazemos. As ações humanas também são ações das trevas, não necessariamente porque tem uma influência de Satanás, mas porque é o oposto da luz. Se a luz é Cristo e é obediência a Cristo, tudo o que é desobediência a Cristo é treva. Então, se Cristo decide e a Bíblia ensina que nós devemos ser moralmente sexuais, ou seja, o solteiro não ter relação sexual e o casado ter relação sexual somente dentro do matrimônio, por exemplo, qualquer coisa que fuja disso é imoralidade e é trevas. Então, não há necessariamente a necessidade de haver uma obra espiritual poderosa e, e nociva. A nossa própria atitude, o nosso próprio comportamento define se nós vamos viver ou não em trevas. E aqui fala que tem a ver com a desobediência e que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência. Então, se você está praticando um pecado, se você tem um pecado de estimação, e aqui entra a obscenidade e conversas tolas e gracejos imorais também. Não é só a impureza de cobiça, nem somente a imoralidade sexual, mas o que sai da nossa boca também é trevas. Se nós cometemos esses atos todos aqui, ou um deles sequer, nós estaremos em desobediência e a ira de Deus poderá vir sobre nós caso não haja arrependimento. Então, o primeiro ponto sobre trevas é que trevas é aquilo que nós fazemos ou falamos apenas. Em João 3:19, fala o seguinte: e a condenação é esta, ou seja, há uma condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, ou seja,
Obras más são obras das trevas. Ser desobediente a Deus é ser mau. É uma obra má. A partir do momento que tu está sendo desobediente a Deus, tu está sendo uma pessoa ruim. Então as pessoas dizem assim, eu não faço nada de errado, eu não mato, eu não roubo. Sim, você não mata e não rouba, mas você comete imoralidade sexual. Você fala mal das pessoas, você é agressivo, então você não é bom. Obras más. Essas obras todas aqui, inclusive as conversas tolas, são obras más. E não jorra 2 tipos de água em uma mesma fonte, a palavra fala. Então você não pode dizer que você é bom se você faz coisas ruins. Não tem como isso funcionar, não tem como isso dar certo. Em Efésios 5:11 está escrito: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Além de as nossas obras más serem das trevas, as obras infrutuosas também são das trevas, ou seja, não dar frutos também é uma obra das trevas. Às vezes, a gente fica anos e anos e anos vivendo uma vida aparentemente cristã, indo na igreja todo domingo, participando de grupos, mas a gente não frutifica. A gente só recebe, 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 recebe e não frutifica. E quando tu recebe e não frutifica, é como se tu jogasse água em um balde furado. Tu não está de fato recebendo daquela água. Porque a Bíblia compara nós como um jardim do Espírito Santo. Isso eu falei lá naquele devocional que fala sobre o rio de Deus. Só que o rio de Deus passa no meio do jardim, porque esse jardim tem que florescer. Então, se você não está florescendo, é porque tem alguma coisa muito errada com você. Se você está anos na igreja e não floresce e não dá frutos, tem algo muito errado com você. Obras infrutuosas são obras das trevas. Você está vivendo em trevas, tem alguma coisa te amarrando, tem alguma coisa te impedindo. Então você precisa agir, você precisa quebrar essa barreira. Então, trevas é praticar obras más, tanto quanto não produzir frutos. E aquele que nada produz, anda em trevas. Se você não produz nada, você está andando em trevas. O cristianismo, a palavra, não é só para você receber para si mesmo, é para ser compartilhada. Tudo o que Deus dá transborda. Transborda para que atinjam as pessoas ao nosso redor. Então, quando Deus te dá alegria, a alegria que Ele vai te dar vai transbordar para as pessoas ao teu redor e elas vão se tornar alegres também. Tudo o que Deus dá é transbordante, Ele dá em abundância. Então, se você não está transbordando, tem alguma coisa errada. O que é trevas agora a nível espiritual? Em Colossenses 1:13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Potestade é poder, tá? Pode ser traduzido como poder, interpretado como poder. Ou seja, o poder das trevas, ou a potestade das trevas, é o oposto do reino de Cristo. Então, se o reino de Cristo é vida, as trevas é morte. Se o reino de Cristo é alegria, as trevas é desespero. Tudo é o oposto. Ela é o contrário do reino de Cristo a nível espiritual. Em Atos 26:18 está escrito: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. E do poder de Satanás, de novo aqui nós vemos o poder, a potestade, a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então eu coloquei aqui que esse versículo traz um antes e um depois. Ou seja, abrires os olhos, então é sinal que antes você estava com os olhos fechados
E quando você vai para a luz, você abre os olhos. Ou seja, as trevas vão te cegar. Quando você anda em trevas, você está cego, você não consegue ver. A luz faz com que os teus olhos se abram. Das trevas para a luz, novamente, um antes e depois. Do poder de Satanás para Deus, então, de novo, há um. Antes a pessoa estava sob o poder de Satanás e agora ela está sob o poder de Deus. E do pecado para a remissão. Então, antes a pessoa pecava e agora ela foi perdoada. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão do poder de Satanás para o poder de Deus. A pessoa que tá lá pecando e se divertindo com o próprio pecado, ela não sente que ela tá sendo manipulada, porque ela tá se divertindo. Nesse caso, Satanás não precisa fazer muita coisa, porque a pessoa já tá fazendo. Ela está procurando as trevas, ela está vivendo em trevas, ela está agindo como uma pessoa em trevas. Então, Satanás não tem muito trabalho, entende? Ele vai dominar essa pessoa depois, na hora da colheita dela. Então, todo pecado ele vai trazer consequência. E Deus ele impede os nossos pecados não porque ele não quer que a gente se divirta, mas porque ele sabe quais são as consequências. Doenças, ansiedade, depressão, arrependimento, remorso, inimizade. Existem muitas consequências para o teu pecado. Morte física mesmo também. E a partir do momento que tu anda em trevas, tu vai colher essas consequências que tu plantou. Mas a partir do momento que tu vai para a luz, tu recebe a remissão do pecado de Deus, então tu já não é mais condenado. Naturalmente tu vai sofrer as consequências, mas tu não vai ser condenado por elas. Tu não vai perder a tua salvação por elas, e no momento em que tu estiver sofrendo, Deus vai estar lá contigo, te consolando. Então essa é a diferença de tu sair do poder de Satanás para sair para o poder de Deus. 2 Coríntios 6,14 Não vos prendais a um jugo desigual com infiéis. Porque a sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? A nível humano, a gente tenta unir o bom com o ruim, o certo com o errado. É o famoso caminho do meio. Não vamos exagerar, não vamos ir para um lado nem para o outro. Vamos encontrar o meio termo porque é mais seguro. E a Bíblia fala que esse lugar não existe. Tu não pode unir a luz com as trevas. Tu não pode unir a justiça com a injustiça. Talvez no teu cotidiano tu ache que é possível. Tu faça algumas coisas erradas, mas daí tu pensa, ok, eu fiz uma coisa errada, mas eu faço várias coisas boas, então tá equilibrado. Só que a nível espiritual isso não existe. E estar em cima do muro é escolher o caminho das trevas. Então, a Bíblia ensina isso desta forma. A gente não pode unir as duas coisas. Luz e trevas não têm comunhão. Em Lucas 1,79 está escrito: para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os pés pelo caminho da paz. Ou seja, o Evangelho, a palavra de Cristo, a graça de Deus, ilumina aqueles que estão em trevas. Ele faz com que nós abramos os nossos olhos e enxerguemos o caminho que está à nossa frente e possamos tomar decisões. O que é a sombra da morte? Quem está assentado em trevas, ou seja, quem tá vivendo em trevas, quem está confortável nesse lugar, está na sombra da morte. Isso significa o quê? A morte está pertinho. Eu só estou na sombra de uma árvore se eu estou perto dessa árvore. Eu não posso estar longe da árvore e estar na sombra dela. Então significa que a morte está muito perto das pessoas que andam em trevas. E eu vou fazer mais tarde um devocional sobre morte, falando sobre morte espiritual e física, qual é a diferença, o que a Bíblia fala sobre cada uma. Então isso a gente vai ver mais adiante.
Mas a questão é que quando tu tá em trevas, tu não vai encontrar o caminho da paz. Porque tu só encontra o caminho da paz quando tu é iluminado, quando o teu caminho é iluminado, para que tu consiga ver, enxergar e caminhar por lá. O que as trevas causam? Qual é a consequência de andar em trevas? Ou seja, qual é a consequência de praticar todas aquelas obras que eu falei lá no início do devocional? Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aqui, ele está falando de trevas no sentido de noite. Mas eu peguei esse versículo porque eu encontrei um sentido ali que eu acho que combina muito com a ideia do espiritual. Mas vocês podem interpretar de forma literal se preferirem. Mas lendo o Salmo 139, eu encontrei uma percepção espiritual sobre todo esse salmo. As trevas reduzem a capacidade da gente ver algo. É quando anoitece, por exemplo. Tu anda à noite em uma estrada que não tem luz, não funciona. Isso é trevas. As trevas não nos escondem de Deus, mas as trevas escondem Deus de nós. Deus, ele vai nos ver o tempo inteiro, mesmo que a gente ande em trevas. Só que nós não vamos conseguir ver Deus. A cegueira das trevas é para nós, não é para Deus. Entendem? E fica muito difícil tu falar com Deus, tu buscar por Deus, tu entender o que Deus quer para ti, se tu não tá enxergando. Como sair das trevas? Em João 8,12, está escrito: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Qual é o oposto de trevas? É luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguir Jesus é a única forma de sairmos do caminho das trevas. Justamente porque Ele é o caminho, Ele é a luz. Então Ele vai nos mostrar o que é certo e o que é errado e como obedecer. Jesus é o exemplo de vida que a gente deve seguir. E tu só vai conseguir sair das trevas quando tu começar a seguir o exemplo que Ele deu. 1 João 1, 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Então, olha só uma coisa, olha como a Bíblia é completa. Ela diz que só quem segue Jesus não andará em trevas, ok? Mas não basta tu fingir que tá seguindo. Não basta tu começar a seguir Jesus, a ir na igreja, a ler, se tu não obedece. Entende? Andar com Jesus, ter comunhão com Jesus é o oposto de andar em trevas. O jugo desigual é o exemplo que eu dei da fonte que jorra dos tipos de água não funciona. Você só vai praticar a verdade e sair das trevas quando os teus atos e a tua boca estiverem em acordo, estiverem alinhadas. Então você pode ir na igreja todo domingo, você pode orar, você pode chorar no altar, você pode ler a Bíblia, mas se você sair da tua cama e ir pecar, você tá andando em trevas. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele está, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ter comunhão uns com os outros é uma evidência de que não andamos em trevas. Não existe evangelho sem comunhão. Primeiro, porque fica impossível tu cumprir o segundo mandamento mais importante, que é amais uns aos outros. Ame o próximo como a ti mesmo. Como você vai ser cristão se você não pode cumprir, se você não cumpre esse mandamento? Então não existe cristianismo e não existe luz sem a comunhão com os irmãos.
É por meio dos irmãos que a gente vai se afiando, que a gente vai se lapidando. É com os irmãos que a gente aprende a perdoar. É com os irmãos que a gente aprende a servir. Então é impossível você ser um cristão se você não tem comunhão. É impossível você andar na luz se você não ter comunhão. E aqui também, quando nós saímos das trevas, nós somos purificados. O que é purificado? É limpo. Quando você vai jogar futebol e tá todo sujo, e chega em casa e toma um banho, você se purificou da sujeira que você recebeu lá no campo de futebol. O pecado te suja. Ter contato com Deus, pedir a remissão de pecados e mudar de caminho é uma purificação. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. E faluzei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Aqui fala que guiarei os cegos, de novo cego, aquele que não está enxergando, pelo caminho que nunca conheceram. Então aqui a Bíblia fala que aquele que está andando em trevas nunca conheceu o caminho. E é pelo caminho. Viram que eu grifei o aqui? Não é por um caminho, é pelo caminho. Só tem um caminho. Não tem dois, não tem três, não é opcional, é um só. O caminho que as pessoas que andam em trevas nunca conheceram é o caminho de Deus. É o caminho que é estar debaixo da vontade dele. Então, quando você está debaixo da vontade de Deus, você não pode estar em trevas, você está vivendo na luz. E aquele que está debaixo da vontade de Deus vive tanto a presença e a glória de Deus que não tem por que voltar para as trevas. Eu defendo, e talvez eu esteja errada, existem muitas pessoas que viveram muitas coisas e presenciaram muitos milagres e talvez tenham sido milagres de Deus, mas que retornaram ao caminho das trevas. Essas pessoas ainda não entenderam e não viveram completamente debaixo da vontade de Deus. Porque a partir do momento que tu se rende a Ele e que tu vive realmente completamente debaixo da vontade dele, eu não vejo como alguém que ganhou tanto, que foi tão feliz, pode retornar às trevas. Então, se a pessoa voltou às trevas, é porque ela tem pecados que não foram resolvidos, tem traços do caráter dela que não foram corrigidos, ela ainda não estava totalmente dentro e debaixo da vontade de Deus. Mas me contem se vocês concordam com isso e o que vocês acham. Ou seja, vamos para a conclusão, então. As nossas ações neste mundo têm um efeito na espiritualidade, que podem gerar vida ou morte, são as ações que nós praticamos. Ações ruins ou a ausência de ação, que são as obras infrutíferas que a gente leu, são obras das trevas. Ruins ou ausentes, isso são obras das trevas. E é o que nós praticamos. Você pode sair das trevas para a luz com arrependimento e obediência. Ou seja, gente, as trevas não é algo que o diabo bota na tua frente. Não é uma condição espiritual que o inimigo te obriga a viver. As trevas são decisões erradas que a gente toma. É a nossa desobediência, é o nosso pecado, é o que nós fazemos que é trevas. O mundo espiritual, estar debaixo do poder de Satanás e do inferno é uma consequência disso. Mas as trevas são as obras infrutíferas, são as coisas que nós fazemos, não é o que o diabo faz. O que ele faz tem a ver com isso, mas o que a Bíblia ensina é para nós. A Bíblia não foi escrita para o diabo, a Bíblia foi escrita para as pessoas.
Então, sempre tenha isso em mente quando você ler a Bíblia. E obediência e arrependimento é a única forma de você sair das trevas. Não há outra. Obedeça, se arrependa, muda a forma como você vive. Resolva caminhar pelo caminho. Resolva caminhar por outra estrada. Saia dessa estrada. Essa é a única forma, e sair das trevas é uma decisão sua. Não é um arrebatamento que vai fazer isso. É a tua decisão, é a tua escolha livre e consciente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do devocional. Eu espero que ele tenha sido uma bênção para vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Curtam, compartilhem com quem precisa ouvir essa palavra e a gente se encontra em breve.